de fundo de comércio, de marca, que isso é uma bagunça, né? Muitas vezes eu vou em cliente e ele diz, mas, doutora Karen, eu avaliei minha marca com base no EBITDA. Falei, bom, então você está colocando rentabilidade futura. Ela falou, pois é, eu não tenho como mensurar a marca. Muitas vezes a marca é mensurada a partir da rentabilidade futura que ela vai me gerar. Então, fica essa confusão desgraçada. Aqui, a fiscalização falou assim, eu vou glosar, a discussão vai ser essa, eu vou glosar porque é fundo de comércio, você adquirir um fundo de comércio. Fundo de comércio você pode adquirir, inclusive, isoladamente, e ele é sujeito a custo. Ele não é sujeito à amortização por rentabilidade futura. O que disse o julgado, que também está pendente de recurso ainda? O julgado disse, olha, o laudo tem a linguagem própria, você não contesta a linguagem do laudo. E se ele fez o cálculo a partir do EBITDA, e se eu não tinha ordem de preferência de valor justo, portanto, eu não era obrigado a mensurar o fundo de comércio, ele entrava no cálculo de toda a combinação de negócios que está sendo adquirida, então está correta a avaliação e esse haja de rentabilidade futura. Segundo requisito, lisura na avaliação da empresa, que é a questão do laudo, que não é assunto de veículo, eu não vou tratar aqui, o Rafael já tratou, eu só vou contar um caso de problema, que está dando isso agora, né? A empresa só é obrigada a considerar primeiro o valor justo e o residual de goodwill a partir de 2015. O que acontece? Eu tenho aquisições de 2014, cuja incorporação vai ocorrer até 2017, e que, portanto, fica na regra antiga, onde ele vai ter dois laudos. Ele tem um laudo que é o de rentabilidade futura, sem considerar todo esse valor justo para efeito de amortização do ágio. Ele considerou isso no preço da aquisição. E eu tenho um laudo, porque essa contabilidade já vigorava, a companhia aberta já tinha que observar as normas contábeis, e ele já era obrigado ao PPA, ao Purchase Price Allocation, de tudo que ele comprou. Então, como está caminhando hoje a fiscalização, e eu tenho visto que a fiscalização inteligentemente está caminhando para isso. Ao invés dela ter o trabalho de contestar o laudo, ela simplesmente está olhando no próprio balanço da companhia, esse PPA já apresenta. Então, ela diz, não é que eu estou contestando o laudo, é que eu estou partindo da própria contabilidade da empresa. A empresa disse que o goodwill dela é 10 e não 50, porque ela tem 40 alocado para marca, para fundo de comércio e para outros intangíveis ou tangíveis avaliados a valor justo. Então, esse é um grande problema que a gente está sentindo, né? Aqui a jurisprudência do ágio, aqui simplesmente o cálculo segundo a nova legislação. Eu não vou passar por isso, porque o Rafael já falou. E aqui começa a grande discussão de empresa-veículo. Na primeira discussão, que é, existe o ágio que pode ser contabilizado para efeito de amortização? Não tinha a exigência, como bem disse o Rafael, antes de que fosse adquirido por partes não relacionadas. Essa exigência só veio com a 12973, mas veja que a jurisprudência já, de alguma forma, apontava para essa exigência. Por que a jurisprudência apontava para essa exigência? Por uma horrível confusão que se faz. É sempre que eu digo, às vezes uma maçã podre contamina toda a fruteira. E aí é isso que acontece muitas vezes. Então, surgiu o termo empresa-veículo como algo pejorativo, ou a exigência de partes relacionadas como algo necessário. Por quê? Porque você tinha situações aonde existia veículo, existia o ágio contabilizado intragrupo, que era fictício. E, por conta daquilo que era fictício, se tomou o termo veículo, se tomou o termo ágio intragrupo e tudo virou uma enorme confusão. Hoje eu adquiro uma empresa de um terceiro, porque eu tenho um veículo de investimento, eles chamam de ágio interno. E aí, efetivamente, você fica sem critério, até mesmo para a fiscalização, que acaba sofrendo também com a falta de critério, né?
Então, veja, antes você não tinha nenhuma exigência, muito pelo contrário, a CVM reconhecia a empresa veículo como a melhor forma de você aproveitar esse ágio sem contaminar os minoritários com dívidas e sem trazer problemas comerciais para a companhia. E hoje você tem expressamente a previsão de que deve ser uma aquisição entre partes não dependentes. Agora, veja que a confusão era tamanha na jurisprudência, eu digo era porque a gente não sabe como vai ficar, mas a confusão era tamanha na jurisprudência que o fato de eu adquirir de um terceiro e, efetivamente, eu ter uma transferência do ágio para um veículo aqui, para depois propiciar a incorporação, como aconteceu, inclusive, em quase todos os casos de privatização, por determinação presidencial, de constituição de sociedade de propósito específico. Então, veja aqui, uma situação dessa acaba sendo chamada, inclusive pejorativamente, de ágio interno. Ao passo que a nova legislação, a despeito de dizer que o ágio deve ser entre partes não dependentes, só nessa situação ele pode ser contabilizado, ela diz, mas eu vou considerar para esse efeito a primeira aquisição. Ou seja, voltando à história que eu dei o exemplo, se adquiriam entre partes não relacionadas, ainda que haja transferência posterior intergrupo, aquela aquisição original entre partes não relacionadas. Portanto, não tem problema. O ágio é reconhecível. A lei também traz outras exceções. Por exemplo, se você já é sócio, mas você vai adquirir controle, que você não tinha controle antes, se você vai adquirir o controle agora, também você registra o ágio. Terceira hipótese, se você vai adquirir em estágio, que são os step transactions, ou seja, eu adquiro uma parte lateralmente, uma parte por subscrição, se você estiver designando que essa aquisição vai se dar em estágios, eu também estou considerando a primeiro estágio em partes não relacionadas, vai embora. Você vai registrar todos os ágios. A única coisa que você vai fazer é retirar da parcela do segundo, do terceiro trante de ágio, o ágio que seria ajustável em razão das aquisições anteriores. Ou seja, as aquisições anteriores não vão ter ajuste no ágio. Você vai isolar aquilo e vai calcular o ágio só da parcela, então, adquirida em cada estágio. Quer dizer, não vejo, eu acho que essa lei, nesse sentido, ela, inclusive, esclarece as confusões que se tinha anteriormente, onde a gente consegue verificar que se estendeu para uma limitação muito maior do que a lei limitadora que veio posteriormente deu. Então, isso é bem esclarecedor, ao meu ponto de vista. E ele vem com o conceito do que é parte não dependente. E do que é parte dependente, portanto, né? Note que essa relação de dependência é regra geral no âmbito vertical e não no âmbito horizontal. Ou seja, se eu adquiro do meu sócio, eu não estou transacionando com parte dependente, porque eu não sou obrigado, como sócio, a vender para o meu sócio mais barato do que eu venderia no mercado. Ele tem preferência para adquirir, mas eu não tenho que vender para ele muito mais barato do que eu conseguiria dentro do mercado. Portanto, é a própria legislação que tira essa relação lateral como sendo uma relação entre partes dependentes. Dentro dessa questão de veículo e de ágio que pode ser considerado amortizável, o único caso que chegou a ser julgado pela Câmara Superior até então é a Casa do Pão de Queijo, que a gente fala caso CPQ. Nesse caso CPQ, veja aqui, isso aqui era a estrutura original, isso aqui veio com a aquisição. Garuda adquire CPQ, já adquire controle e via um veículo, que é a Futura. Tá? Esse veículo foi depois incorporado e ela passa a ser investidora direto. E isso foi objeto de autuação e já caiu na Câmara Baixa, não sendo sequer objeto de
recurso especial. Depois, vejam que ela já tinha adquirido o controle, depois ela vem e adquire mais 20%, totalizando 70% da participação dela dentro da Casa do Pão de Queijo. A situação que a gente tem aqui é uma situação que hoje, como eu já tenho controle, eu estou adquirindo de novo, é uma situação que hoje daria o ágio que eu não poderia registrar, que seria o ágio interno, né? A não ser que eu tivesse previsão de que eu ia adquirir em estágios. Aí eu poderia. Como naquela época eu não tinha necessidade de ter a previsão de que eu ia adquirir em estágios, isso aqui também não foi sequer objeto de autuação. Tá? O que a autuação discute é o seguinte: nessa primeira aquisição, como ela compra deles, ela paga o dinheiro para o sócio. Nessa segunda aqui, eles transformaram a CNM em capital aberto e ele faz uma subscrição com ágio. E aí a discussão que chegou na Câmara Superior foi se subscrição com ágio pode dar o ágio de rentabilidade futura. E se entendeu que sim. Veja só, é completamente diferente a subscrição que eu uso para baixar, fazer drop-down de ativos e simplesmente reavaliar esses ativos de uma subscrição onde eu não posso diluir os demais sócios indevidamente. Portanto, eu aumento o capital com ágio na minha participação. Senão, eu diluo indevidamente os demais sócios. Isso foi dado provimento, foi dito que a subscrição de ações é uma forma, sim, de aquisição. Aqui a gente tem também uma questão que é uma discussão que se teve, onde o fisco atuou por várias razões. E a decisão, inclusive, é de um auditor fiscal muito bom, competentíssimo. A discussão falou o seguinte: não tem problema de ter sucessivas incorporações de veículos. Também não tem problema se a ágio intergrupo. Também não tem problema transferir o ágio. Tudo isso está dito na decisão. A única coisa que ele diz é o seguinte: aqui se está negando provimento, primeiro porque o ágio já tinha sido contabilizado contabilmente, o que eu discordo, porque a amortização contábil não deveria prejudicar a amortização fiscal, né? E porque, nesse ponto eu concordo com a negativa do provimento, na verdade, em tese, né? Que ele diz, estou negando o provimento porque não existe a comprovação do valor desse ágio. Ele não está comprovado, porque não quiseram pagar o ganho de capital, então também não comprovaram o valor do ágio. Então, quer dizer, perdeu por isso, mas a decisão vai no sentido de que não tem problema o veículo. Efetivo pagamento como uma necessidade, um requisito também. A gente já vai voltar para o veículo, só estou concluindo os requisitos. Bom, nem na legislação antiga, nem na nova se fala em efetivo pagamento. Ela sempre fala em aquisição, por isso que se julgou que a subscrição é uma espécie do gênero aquisição. Agora, existem subscrições e subscrições, e é nisso que a gente vai chegar. Por exemplo, no caso de incorporação de ações, se entendeu que sim, que haveria aquisição e que o ágio era, sim, mensurável, né? Esse é o caso MS. No caso de ágio pago no exterior, ou seja, eu adquiri no exterior, não existiria a contrapartida do outro lado do ganho de capital, né? E esse equilíbrio que o fisco exige não se encontra. Então, nesse acórdão, por unanimidade, não se aceitou o ágio registrado com base em aquisição no exterior. Acho que é um dos poucos julgados que a gente tem com essa discussão. Agora, veja, completamente diferente, estamos falando de empresa veículo. Completamente diferente é o caso de subscrição, onde não existe um aumento de capital por pagamento. Não que eu exija pagamento, mas onde eu não tenho nenhum fundamento econômico para essa subscrição. E não sou da teoria de propósito negocial nem nada disso, mas é que, se a gente for no direito civil, o que aconteceu aqui, na verdade, é nada mais, nada menos do que uma mera reavaliação de ativos. Qual é essa situação? Essa situação é, eu tenho sócios A, B e C, que têm participação aqui na recorrente. Eles constituem uma empresa aqui no meio do caminho e aportam capital nessa empresa com a participação deles na recorrente.
Essa empresa aqui, isso aqui é porque para não dar problema para esse C, isso aqui não precisava nem existir, mas não importa. Eles criaram uma outra empresa, essa de capital aberto, subscrevem as ações, capital aberto não, SA, subscrevem as ações emitidas pela recorrente com ágio, SA porque tem a discussão que ilimitada você não registra ágio. Então, eles já tornaram essas daqui SA para poder registrar o ágio aqui. Subscrevem a participação da recorrente, ou seja, a mesma participação. Vamos voltar? Eles participavam direto na recorrente. Como eles não são SA, eles têm que criar SA aqui para poder contabilizar ágio e passar para B a recorrente. Então, eu pego, ao invés de eu investir direto, eu passo a investir indiretamente. O que é que eu fiz? Adquiri alguma coisa? Não. Pus dinheiro na companhia? Não. A companhia cresceu? Não. Eu simplesmente levei para baixo a minha participação, reavaliando espontaneamente os meus ativos. Essa reavaliação espontânea não tinha ganho de capital, era diferida ao dia de São Nunca. Aí vem aqui, ao dia da confusão patrimonial. Aí vem aqui, essa empresa aqui incorpora o veículo. Aliás, a recorrente incorpora o veículo. Então, eu daria o evento que gera a amortização do ágio, que é investida e investidor se confundem. Como eles consideram que esse é o investidor, esse aqui é incorporado pela investida, que é a recorrente, e passa a gerar a despesa de ágio. Ou seja, no D0, ele participa da recorrente, sem nenhum esforço, sem nada a ser efetivamente alterado. No D1, ele participa indiretamente da recorrente e gerou uma grande despesa de amortização de ágio, né? Esse, para mim, é o problema. O que acontece? A utilização desse tipo de expediente causa esse monte de divergência e confusão no momento da aprolação dos acórdãos. Esse é um acórdão, como vocês podem ver, formalizado agora, em um julgamento, obviamente, muito recente, né, do ano passado. E ele diz o seguinte: primeiro, ele tem um obiter dictum aqui, que para mim isso é um obiter dictum, do relator, dizendo que o fato de passar de A para B, de B para C, de C para D, e assim sucessivamente, invalidaria. Não é a transferência, a meu ver, que invalida, mas isso é uma posição pessoal, né? Aquela transferência que eu falei para vocês, de um ágio que tem fundamento, obviamente que a transferência ele se mantém no fundamento. Aqui não. Aqui ele diz que não tem. Tá? Não, mas não é esse a parte que foi efetivamente julgada, né? E aí ele diz que esse ágio é um ágio artificial, construído a partir de uma reorganização societária artificial. Ele também diz que o fato de ser intragrupo não podia, mas aonde eu percebi que ele foi acompanhado, inclusive, pelas conclusões, foi aqui. Ágio construído a partir de uma reorganização societária artificial. E, nesse caso, foi, inclusive, mantida a qualificação da penalidade. Nesse outro caso aqui, não me lembro, acho que foi lançado sem multa qualificada, o que, a meu ver, aqui também poderia ter sido mantida a qualificação, mas parece que não foi nem lançado com multa qualificada. É uma situação idêntica a esse caso que eu reportei para os senhores. E, nesse caso aqui, o relator ele vem com a tese do propósito negocial, do abuso de direito, de Marco Aurélio Greco, etc., a acusação é um pouquinho mais objetiva. A acusação diz o seguinte: não houve pagamento, não houve esforço, não houve sequer transferência de participação societária. E a declaração de voto mostra a posição da turma julgadora. Diz: olha, nós acompanhamos pelas conclusões que a gente é contra essa tese de propósito negocial, a gente é contra essa tese de abuso de direito, e a gente é contra essa tese de que, se for intragrupo, no sentido que eles estão usando, não pode ter amortização do ágio. Até porque eu tenho as situações de subscrição, como na Casa do Pão de Queijo, julgado pela Câmara Superior praticamente a unanimidade, se não a unanimidade. Eu tenho situações onde eu preciso adquirir do sócio e eu não posso diluir indevidamente o meu sócio por próprias normas da CVM, mas esse ágio aqui não é o ágio interno real. Esse aqui é o ágio fictício, é o ágio criado. E é por isso que, salvo melhor juízo, aqui também a unanimidade foi negado o provimento para o contribuinte.
completamente diferente é a situação de empresa-veículo para aquisição ou para a venda. Eu não trouxe desenho de venda, mas seria a mesma discussão da aquisição, é porque está tendo autuação também para venda, o que eu acho que daí já foi uma imaginação muito longe a fiscalização autuar na venda. Qual que é a venda? Que não é essa. A venda é o seguinte, eu sou o vendedor, tá? A empresa vai adquirir. Eu estou cheio de dívida de ICMS. A empresa fala, Karen, eu vou adquirir você. Mas você vem sem essas dívidas. Eu vou adquirir a combinação de negócios inteirinha, mas eu preciso deixar a dívida com você. Eu não posso chegar lá no Estado e falar, Estado, transfere a dívida para o CNPJ que eu vou criar, porque eu estou vendendo essa combinação de negócios no CNPJ A, eu queria que você transferisse a dívida para o CNPJ B. Não dá. Como eu tenho que ficar responsável pelos débitos, o Estado mantém a dívida no meu CNPJ, eu crio uma empresa nova, eu faço um drop-down de toda essa combinação de negócios para a empresa nova e eu vendo essa empresa. A fiscalização diz que, quando eu faço isso, eu estou vendendo ativos, ainda que eu cesse a minha atividade. Para efeito de solidariedade, tenho certeza que ela vai considerar que eu vendi a empresa, mas ela diz que estou vendendo ativos. Né? E ela ainda coloca solidário. O vendedor e o comprador dizendo que estão fazendo isso para criar situação de ágio, onde, na verdade, eu desconheço quem queira comprar a empresa que tem dívida, senão por drop-down para a empresa de baixo. Ele não vai herdar o CNPJ que tem problema. Aqui já é diferente, é uma criação de veículo para investimento. Isto é um instrumento atípico, um negócio jurídico indireto com função típica no direito civil, aceita e regulada anos a fio pela Comissão de Valores Mobiliários. Tá? É uma situação onde eu sou investidor. Eu e o Rafael vamos investir numa companhia. Como o Rafael, de vez em quando, dá muita bola fora comigo, eu não sei se vai dar certo eu ficar sócia do Rafael. Então, eu viro para o Rafael e digo o seguinte, Rafael, eu não vou investir direto no negócio com você. Ou porque eu tenho uma questão de centralizar o poder, eu e ele, contra o Pedro e deixar o Pedro minoritário. Ou, por N razões, eu vou fazer o seguinte, a gente vai criar uma empresa, a gente vai pôr o dinheiro lá, com esse dinheiro essa empresa vai fazer a due diligence, essa empresa vai começar a investir na startup e essa empresa vai fazer o negócio, vai adquirir esse negócio, ok? Ok. Então, é isso que a gente faz. O fulano aporta recursos na empresa B. A empresa B adquire a empresa C. Aí, C, que é a investida, incorpora a sua investidora, que é um veículo de A, e passa a amortizar o ágio. Nessa questão, a gente vai entrar para as duas perguntas que eu fiz, a primeira e a última, que é, esse ágio é registrado? Tem fundamento? Tem. Foi uma aquisição de terceiro, teve pagamento do preço, tem fundamento. Se não tiver discussão sobre a natureza e o valor, ele tem fundamento. Tá. Eu registro em A ou em B esse ágio? E a última questão é, o evento que autoriza a amortização desse ágio é a incorporação de B, ou C deveria incorporar A, ou A incorporar C? Por que surgiu essa discussão? Essa discussão surgiu por conta da confusão entre direito tributário e as normas contábeis. Só que essa confusão não existe, por exemplo, quando a contabilidade manda despesar. Né? A contabilidade fala o seguinte, ágio intragrupo, você não registra, não é ágio, vai direto para resultado. É despesa. A fiscalização me deixa despesar direto? Não, ela não me deixa despesar nunca. Para mim, vira custo de investimento. Artigo 109 do Código Tributário Nacional. Os efeitos são regidos de forma diversa no direito tributário. Então, por essa razão, eu tenho, sim, diferenças. Essa confusão começou com uma interpretação, que é o ICPC 9, da CVM, né? Então, é o ICPC 9 que saiu, que diz o seguinte, que essa interpretação foi revogada, é a R1. A gente já tem a R2, mas eles continuam nessa interpretação, apesar que a R2 usa o mesmo termo. Eles dizem o seguinte, numa posse de veículo sem operação, entidade V, não considerada na essência adquirente, ele está dizendo, ela não é na essência adquirente,
E aí eu vou ler lá para frente. Quando aplicável e houver evidência de efetivos benefícios fiscais e econômicos representados pela redução futura de tributos, ou seja, ela admite que eu posso ter direito à amortização de ágio fiscal, a própria CVM. Ele deve ser contabilizado no veículo o benefício do IRPJ e da CSLL. Mas o ágio só fica contabilizado na controladora original, que ele chama de real adquirente. E o fisco começa a chamar, portanto, de real adquirente. Essa é uma grande discussão que se tem aqui. Olha só, no caso Lupatec, e é engraçado que, nessa mesma turma, em sessões uma após a outra, teve um caso que é Energia Boresa, é uma situação idêntica, mas como lá era leilão e como lá demorou 7 anos para passar a amortizar o ágio, eles deram provimento para o contribuinte. Aqui eles negaram. O que eles dizem? Que a controladora já tinha combinado com o vendedor que ela ia transferir os direitos de aquisição para o veículo que ela ia criar. E que, portanto, nesse caso, ela era real adquirente e que ela teria antecipado a amortização de ágio quando ela incorporou, quando a investida incorporou o veículo. Isso ela chama de antecipação porque depois é incorporada a própria controladora. Mas ela diz, você não podia aqui antecipar essa amortização do ágio. Caso Multiplan, é idêntico, foi julgado em outra Câmara, para os senhores entenderem como isso não foi resolvido até hoje, dificilmente será resolvido. Caso Multiplan, eles falam o seguinte, a acusação diz o seguinte, ela pegou um documento, ela junta um documento nos autos, e nesse documento juntado nos autos, a controladora está combinando com a vendedora de que ela vai transferir os direitos para o veículo poder adquirir. E o que eles julgam? Eles falam o seguinte, isso aqui não é um ágio interno, houve uma aquisição original de terceiro, o fundamento está naquela aquisição original de terceiro, de qualquer forma ele teria direito à amortização desse ágio, se comercialmente é melhor para ele adquirir um veículo do que incorporar um veículo do que incorporar a controladora, aí está um propósito negocial. E aí um dos conselheiros, inclusive um fazendário de muito respeitado, ele diz o seguinte, seria muito importante que os julgadores parassem com essa loteria no CARF, porque isso traz insegurança jurídica e más interpretações sobre as decisões. Ele diz exatamente isso. E aí é vigor e o contribuinte ganhou. E eu trago esse slide logo depois para mostrar o que significa uma loteria jurídica. Esses 2 casos foram julgados no mesmo dia, um de manhã e outro à tarde, na mesma turma. Isto aqui é investimento estrangeiro, ou seja, empresas estrangeiras criam um veículo de investimento, mandam um dinheiro para cá, esse veículo faz a due diligence, esse veículo investe. Depois do investimento sedimentado, esse veículo é incorporado. Nos 2 casos, o fisco contesta a amortização do ágio, porque ele diz que, como o estrangeiro não teria direito de ter ágio amortizável, quando tiver investimento estrangeiro, você não amortiza ágio. Ou seja, não venha investimento estrangeiro para cá. O oposto da intenção da norma criada pelo governo para amortização do ágio, né? Porque a única forma do estrangeiro amortizar o ágio é via veículo de investimento. E aí eles julgaram, num caso o contribuinte ganhou e no outro não, acusações idênticas. Sabe por que num caso um contribuinte ganhou e no outro não? Porque num caso era 2 investidores, então eles acharam que não precisava tanto de veículo, porque era só 2 investidores, podiam ter mandado o dinheiro direto via Banco Central. E no outro caso eram 2 investidores estrangeiros e um brasileiro, uma coisa assim, então daí já era importante ter um veículo. Entendeu? Essa foi... Então, assim, é isso que eu acho que a gente precisa tomar cuidado, porque a gente chega num ponto de insegurança absoluta e de abandono da legalidade que me preocupa. Ou pode ou não pode. Eu não estou discutindo que tem que poder. Eu estou discutindo que a gente tem que ter critério fixo, critério que a gente consiga observar no dia a dia, para que a gente não incorra em erro sem saber que está incorrendo em erro. Isso aqui é uma jurisprudência bem recente também,
mais recente que aquelas duas, e nessa daqui está dizendo, quando um grupo de investidores estrangeiros consolida os investidores em uma sociedade holding no Brasil para promover investimentos que pretende no país, o ágio gerado a partir dessa operação é real. Então, veículo para aquisição, eu acho que é o mais tranquilo. Esse, inclusive, pela nova legislação, me parece também. O problema é a forma de contabilização dele, de acordo com o que determina as normas de contabilidade, para a gente demonstrar isso. Mesmo hoje, eu digo, vale a pena, a despeito de entender que eu não preciso de demonstração de efetiva operação numa holding de investimento, e aqui diz isso, eu não preciso de efetiva demonstração de operação numa holding de investimento, eu acho que é de todo importante que se tenha, assim, operação nesse veículo de investimento, por conta da forma como as coisas têm sido interpretadas. Aqui é um veículo para a transferência do ágio, que é um pouquinho diferente, né? Então, A adquiriu B. Aí, então, eu já registrei o ágio, né? O ágio está registrado em A, já registrei o ágio. Tá, e o que eu vou fazer? Eu quero... Se A está registrado, já registrou, então, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que incorporar A, mas eu não quero incorporar A. Eu não quero incorporar A, então eu vou transferir o investimento de B em C, passo ágio para cá, e aí B incorpora o veículo C e passo a amortizar o ágio. A discussão é, isto aqui, esse ágio podia ser transferido? Primeira discussão. Segunda discussão, a mera incorporação de C e não de A é o evento que gera o direito à amortização do ágio? Teve uma decisão, no caso Itaú-Card, onde disse, ágio efetivamente pago, que é esse caso, teria direito de qualquer forma, por uma questão comercial, não se quis juntar A com C. Por que não se quis juntar? Porque não se quis juntar a carteira de clientes de A com C. Então, eu transferi o investimento e eu mandei o investimento para dentro da investida. Eu fiz a confusão patrimonial no momento em que eu mandei o investimento para dentro da investida. Então, não tem problema. É mais ou menos na linha do que se decidiu nos casos de privatização. Vivo, TIM, Santander, Telenorte. Naquele projeto de pesquisa que eu comentei para os senhores, olha só as tabelas que eu fiz de pesquisa, né? Primeiro, sobre se a rentabilidade futura, as discussões. Inclui carteira de clientes, inclui fundo de comércio, inclui marcas. Como é que está sendo decidido? Porque tem essa confusão de valor. Discussão de aquisição exclusivamente de ativos, no caso de drop-down da empresa. Prazo de amortização, mensuração do ágio. Isso aqui é valor de ágio. Requisitos para eu reconhecer que o ágio existe. Então, alteração de participação societária, aqueles casos de ágio intragrupo, onde eu tive uma reavaliação, mas eu fiz uma reorganização tal que eu precisei fazer esta reavaliação, porque eu mudei as composições societárias. Então, eu tive ganhos e perdas. É um pouquinho diferente, né? Tem pagamento em numerário, tem com subscrição mediante aumento de capital, né? E aqui a diferença é partes relacionadas, partes não relacionadas, veículo para venda ou para aquisição, que é esse que eu acho mais fácil, e veículo para transferência, que é o que tem gerado mais problema, porque até porque no de transferência dizem que aproveitar-se-ia o ágio em duplicidade, porque ele ficaria registrado na mãe e na holding. Eu entendo que não, porque na medida em que você amortizar esse ágio, isso vai para resultado, afeta, por equivalência, o PL da controladora. E aqui, o evento que autoriza a amortização do ágio. Só a incorporação da veículo, necessidade de propósito negocial não tributário para a utilização de veículo, necessidade de propósito negocial não tributário para fusão, cisão ou incorporação, evento que gera a amortização de ágio, que isso a gente está fazendo a pesquisa para ver quantos estão usando essa necessidade de propósito negocial. E incorporação da holding da sociedade adquirida, né, que são as formas de pesquisa. Aqui a questão da solidariedade, que eu falei para vocês, que chegou ao ponto de se colocar como solidário ao comprador e vendedor não relacionados, que pelo direito civil são partes opostas, portanto, de solidariedade impossível, dizendo que eles criaram um veículo para venda para ajudar na amortização do ágio. Não,
acionar o veículo para venda para possibilitar a venda, porque eu estou endividada na companhia. E aqui, aqui a discussão da transferência do ágio. Né? Ele diz o seguinte, não tem problema você transferir, esse ágio é registrável, está tudo certinho. Não estou discutindo ágio, não estou dizendo que é fictício, não estou dizendo que tem qualificação, não estou dizendo nada. Só que o evento que te autoriza o início da amortização do ágio não é a incorporação reversa da veículo. Você tem que incorporar, a controladora tem que incorporar a investida ou, reversamente, a investida chegar na incorporação da controladora. Isso decidiu esse acórdão. Como os senhores podem ver, essa decisão ainda não está, essa situação, de fato, não está sedimentada. Também não está sedimentada se aplica multa qualificada ou não. A gente tem caso em que, quando foi mantida a multa qualificada, ela foi mantida para caso onde você tem mera reavaliação de ativos, e a operação foi dita que era fictícia, e casos em que você tem ágio adquirido de terceiro com pagamento de preço, mera discussão jurídica de interpretação legal sobre utilização de empresa-veículo. E você tem, esse eu consigo dizer que tem alguma tendência, ou seja, mais jurisprudência desqualificando a penalidade, pelo menos nos ágios em que se só discute o veículo, se você tem efetivo pagamento, aquisição de terceiro, etc., que diz o seguinte, se a própria Receita, o CARF, não consegue saber qual é a decisão que deve ser tomada e como se interpretar a legislação, como exigir que o contribuinte tenha esse discernimento e, muito mais, alegar que ele agiu com dolo por não ter seguido uma ou outra orientação que não se sabe qual é. Então, via de regra, se desqualifica. A desqualificação não tem acontecido com maior frequência nos casos em que você tem essa mera reavaliação de ativos e que é mantida a acusação de operação fictícia. São essas considerações. Obrigada. Parabéns, Karen. Bom, vocês viram que o assunto é simples, para uma véspera de almoço, todo mundo está tranquilo, né? Ninguém está com fome aqui. Mas o assunto é complexo. Você vê, para a gente poder entender ágil, não basta entender direito, né?